material que a gente produz e descarta como lixo. Então, sem mais delongas, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ele é o documento que vai nortear essas soluções. É nesse plano que a gente vai conseguir identificar quais são as peculiaridades do município e, a partir daí, a gente vai identificar o que é que vai ser feito. Claro, sem nenhuma imposição. Não cabe ao poder público impor nada à população. O papel do poder público é trabalhar em parceria com a população, pois, como já foi dito e redito aqui, vivemos num Estado democrático de direito e o exercício da democracia passa por esse tipo de encontro que estamos tendo hoje aqui. Então, a Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela, no artigo 18, ela diz que a elaboração do Plano de Gestão Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é a condição para os municípios terem acesso a recursos da União ou por ela controlados. O que eu tenho ouvido muito aí, e é normal as pessoas falarem, Ibicaraí precisa de um aterro sanitário. Mas vamos lá. Um aterro sanitário ele só é viável para municípios acima de 100 mil habitantes. Ibicaraí tem pouco mais de 28 mil habitantes. E um aterro sanitário para uma população de 100 mil habitantes custa, em média, 6,5 milhões. Aí eu pergunto, de onde vai sair esse dinheiro? Ibicaraí tem uma arrecadação de cerca de 40 mil reais por mês. Grande parte disso é usado para pagar funcionários, para pagar dívidas de outras gestões. Isso é normal. O que eu estou falando aqui não é crucificando e apontando o dedo, porque o poder público acaba contraindo algumas dívidas e passando para as próximas administrações. Então, na verdade, é o seguinte, Ibicaraí ela não tem dinheiro para resolver o problema do lixão. Fato. Só que, com a elaboração do plano, que é esse documento, a própria lei já resguarda o município para que ele tenha acesso. Ibicaraí não tem dinheiro, mas, por exemplo, a Caixa Econômica tem, o BNDES tem. E ainda mais, a iniciativa privada também tem. Mas, para que esse recurso chegue ao município para desenvolver essas ações, é necessário, segundo a lei, em seu artigo 18, que os municípios apresentem os seus planos de resíduos sólidos. Então, por isso eu estou aqui. Resolver o problema do lixo de Ibicaraí passa por também conseguir recurso para que o problema seja resolvido. Então, na própria lei, ele define algumas prioridades. Então, serão priorizados na captação desses recursos aqueles municípios que optarem por soluções consociadas com os municípios vizinhos. Daí a gente tem a representação do consórcio, do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul. A gente também serão priorizados, ela apagou ali, mas eu vou continuando, eu acho que vocês vão entender. Serão priorizados também aqueles municípios que optarem por inclusão social dos catadores na política de resíduos sólidos. Ou seja, Ibicaraí está elaborando um plano, Ibicaraí está dentro do espectro que vai favorecer a captação desses recursos, a gente tem uma população diminuta e a gente já tem parte da nossa população que já faz a coleta seletiva, que já faz a reciclagem. Claro, de maneira incipiente, como eu disse, mas é uma reciclagem que está sendo feita. Então, o que acontece? Tendo em vista isso, a gente vai, com o plano, priorizar a formação de uma cooperativa, que já está aí meio encaminhada, faltam alguns detalhes, mas eu acredito que com a nossa boa vontade vai sair essa cooperativa. E a gente tem o plano de resíduos sólidos, que indica soluções consociadas com outros municípios. Então, a questão prática é a seguinte, colocar o município em uma condição que ele possa captar os recursos e em uma condição que ele possa se desenvolver social e economicamente. Então, o que acontece? Desde fevereiro, a gente está realizando essas pesquisas porque o plano de resíduos sólidos, para que ele seja validado legalmente, a gente tem que atender 19 itens no mínimo. Esses itens eles passam desde o diagnóstico dos resíduos, que é identificar realmente qual tipo de resíduo, quanto de cada resíduo o município gera,
E aí indicar a partir desse diagnóstico a gente vai indicar quais são as possíveis soluções. Por exemplo, eu posso no futuro saber quanto exatamente o município gera de plástico, e aí a partir daí a partir dessa informação, dimensionar uma usina, por exemplo, de reciclagem, ou uma recicladora comum, um ponto de entrega voluntária, o que quer que seja. Mas esse diagnóstico ele é importante para isso. Ninguém vai no médico e o médico fala, não sei o que você tem e vou passar o medicamento. Não é assim que funciona. O médico primeiro vai fazer um diagnóstico, ver quais são os sintomas, qual é o histórico do paciente, para a partir daí começar o tratamento. Na verdade, a gente está pegando essa mesma metodologia e aplicando para o nosso problema. Quando eu assumi essa posição de elaboração do plano municipal, o município já tinha um plano apresentado. Isso é um problema, foi realmente um problema. O nosso primeiro problema foi esse. Por quê? Porque em 2016 foi apresentado um plano que virou lei e foi aprovado pela Câmara de Vereadores, que é a Lei 0989 de 2016. Essa lei, ela aprova o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Só que o plano, ora aprovado, não contemplava os requisitos mínimos exigidos pela lei. Em suma, esse plano ele não estava em condições de aprovação. Se o prefeito hoje pegasse o plano que foi apresentado na gestão passada, não estou culpando ninguém por isso, enfim, porque também foi um problema e foi o meio que a gestão passada entendeu de resolver. Foi uma tentativa, a gente vai tentando resolver, à medida que a gente vai conseguindo acertar, a gente consegue resolver o problema. Só que esse plano aí, por falta de informação, enfim, acabou não atendendo. Então, se hoje o prefeito pegasse esse plano, botasse embaixo do braço, chegasse na Caixa Econômica, por exemplo, e falasse, ó, eu preciso de 2 milhões para construir um empreendimento de reciclagem. A Caixa Econômica ia perguntar, você tem o plano? Tenho. Me apresente. Quando fosse apresentar o plano, o financiador ia identificar que o plano não contempla os 19 itens e o financiamento não iria sair. Olha que problema. Então, a gente ia ter um problema maior. Ia tentar resolver o problema, ia lá na farmácia para comprar o remédio, mas não ia ter dinheiro para comprar o remédio. Fatalmente, não iria curar a doença. E aí, esse plano, como eu disse, eles são 19 itens e a gente pegou ele com 5 itens parcialmente atendidos. Gente, isso aqui eu usei o mesmo critério de avaliação que, por exemplo, um banco usaria para validar o plano. Então não é uma invenção. A gente pretende colocar o município de forma que ele consiga acessar esses recursos. E aí, hoje, já 18 meses, 13 meses depois do início do plano, a gente já está bastante adiantado. A gente já tem algumas ações que já foram concluídas. Claro, são muitas outras a serem concluídas também, ainda falta uma grande parte, a gente já tem que concluir o diagnóstico, a gente já tem que sentar para poder cobrar da população quais são as possíveis alternativas, porque, como eu disse, o poder público ele não pode impor, não pode chegar aqui e dizer o lixo vai ser feito isso, sem a consulta da população, e isso é legalmente exigido. Na própria lei diz que para validar o plano, precisamos realizar audiências públicas para coletar a contribuição da comunidade. Então a gente já está bastante adiantado. Só um parêntese aqui, é que todo esse caos veio a se instalar e às vezes essa movimentação é boa para que a gente mesmo se coloque em movimento e acabe adiantando as coisas para resolver o problema. O fechamento do lixão, o acúmulo de resíduos nas ruas, nos caminhões, tudo isso só serviu para que a gente acelerasse o processo. Então, é uma validação do ditado que há males que vem para o bem. A gente está passando por esse momento agora, mas, como dizem os chineses, é na crise que surgem as melhores oportunidades. E eu estou aqui hoje para apresentar algumas oportunidades para vocês. A gente tem aqui no cronograma, a gente dividiu a elaboração do plano em 4 fases. A primeira fase ela já foi totalmente concluída, a gente elaborou uma agenda. Reunimos no ano passado alguns gestores do município, da Secretaria de Saúde, de Educação, de Meio Ambiente, de Cultura. Esse pessoal ele passou por todo um treinamento, uma instrução da necessidade da elaboração do plano.
E a partir daí a gente começou a desenvolver as atividades para que a gente chegasse, enfim, ao plano propriamente dito. Dentre as atividades que a gente identificou como necessárias a serem realizadas, está o levantamento das áreas órfãs contaminadas. A gente sabe que o lixo não se resume só ao lixão que está localizado lá no Bela Vista. O lixo, a gente tem na cidade diversos pontos de acúmulo de lixo, porque a população é mal instruída. Isso não é um problema, porque a gente está falando de uma ação nova. A gente está falando de uma lei que tem 8 anos. E assim, a lei seca, por exemplo, que impede que motoristas bebam e dirijam, também está aí encaminhando e é para proteger vidas. E a gente ainda vê gente por aí que bebe e pega o carro. Então a gente não está falando de algo que seja da noite para o dia, mas também não quer dizer que a gente não vá tentar implementar esse tipo de ação no nosso município. Então a gente fez um levantamento de alguns pontos de acúmulo de lixo. Esses pontos eles vão ser recuperados e reintegrados à sociedade, porque ninguém quer ter lixo acumulado na porta de sua casa. Então o que a gente propõe? A gente propõe recuperar essas áreas, aquelas que tiverem potencial para ser desenvolvida outro tipo de atividade, por exemplo, uma construção de uma praça, ou até um próprio ponto de entrega voluntária. Isso aí tudo a gente vai definir nas próximas audiências públicas. Por exemplo, eu posso chegar em um ponto desse, pode passar aí, pode passar. Então são pontos assim, beira de rio, terreno baldio, mas a gente tem muito ponto assim, praças públicas, ruas residenciais, aqui mesmo no comércio a gente vê alguns pontos de acúmulo de resíduo e toda essa área vai ser recuperada e reintegrada. Aquela foto ali do lado é interessante, que ali é aquela ponte que dá acesso ao hospital. E ter lixo próximo ao hospital é um pouco complicado, porque é um lugar de saúde, então a gente ter resíduo nesses locais é complicado. Pode passar. E interessante, pessoal, assim, que a gente vê todo tipo de resíduo nesses pontos. Desde resíduo orgânico doméstico até resíduos de grande volume, como TVs, móveis, restos da construção civil, porque realmente a gente não tem um sistema de coleta eficiente no município. Pode passar. Pode ir. Então, aí, como eu disse antes, algumas informações já foram levantadas. Eu, em parceria com a Secretaria de Saúde, principalmente na pessoa da coordenadora do IPSF, que está ali nos assistindo, a gente levantou algumas informações feitas a partir do serviço dos agentes comunitários de saúde. Por que eu optei em utilizar essas informações? Porque eu conheço o serviço dos agentes comunitários de saúde. E são eles que realmente conhecem a nossa sociedade. Os agentes comunitários de saúde, eles sabem exatamente onde estão as residências do município, quantas pessoas por residência, quais são as particularidades dessa residência, e ainda mais, a gente conseguiu, a partir dessa informação, levantar dados sobre o tratamento do resíduo dado nessas residências. Então, hoje eu sei, a partir desses dados, que Bicaraí tem 9.441 residências, que parte dessas residências, 8.480, tem a sua coleta feita pelo serviço público. Isso nos dá quase 92% de cobertura da coleta de resíduos. Isso é importante por quê? Porque quando eu passar a sugerir que a coleta seja feita, por exemplo, pela iniciativa privada, que se interesse pelos resíduos recicláveis, eu já sei que existe via de acesso de caminhão para 92% da população. Isso facilita o processo. 624 domicílios desses 9.441 queimam o lixo, que dá 6,61%. 276 deixam ao céu aberto, aí são propriedades rurais, é um pessoal que mora mais afastado, onde a coleta não chega. E 61 domicílios dão outros destinos. Por exemplo, eu conheço pessoas aqui que criam galinha em casa, criam porcos. Então, o resíduo orgânico que é gerado, em vez deles jogarem na rua, eles já estão dando outra destinação.
enfim. Então, de posse dessa informação, a gente chegou a um percentual de resíduo que é interessante para a gente. Hoje a gente sabe que Ibicaraí gera cerca de 26.945 quilos de resíduos por dia. Em um mês, Ibicaraí gera cerca de 808 toneladas. Então a gente tem todo esse material sendo despejado no lixão. O simples fato de fechar o lixão quer dizer que 26.945 quilos de resíduos vão ficar acumulados no município, sem saber para onde vai, atraindo vetores de doença, afetando a paisagem estética do município, colocando a população em risco. Mas isso não é ruim. Eu não quero que a população tome isso como ruim, porque a partir daí a gente tem um potencial benefício. E esse benefício como é que vem? Eu sei hoje que desses 26.945 quilos diários de resíduos, 13.849 de matéria orgânica, resto de comida. Isso dá mais da metade. Esse resto de comida ele tem um potencial econômico muito alto. Por quê? Eu posso pegar esse resto de comida, a partir do momento que eu implanto uma cooperativa ou uma coleta seletiva eficiente, eu posso dar uma destinação adequada. Eu posso pegar esse resíduo e transformar em compostagem, que é uma técnica basicamente barata e eficiente. Em vez de estar esse resíduo orgânico sendo jogado no lixão ou em qualquer outro terreno e contaminando o solo, porque é o que gera o chorume do lixo, é o resíduo orgânico. Então, pegar esse resíduo e transformar em adubo é uma saída sensacional e simples. E, além disso, o material reciclável, que desses 26.945 quilos, 8.595 quilos tem um potencial econômico de venda, que são os metais, o aço, alumínio, papel, papelão, plástico e vidro. Então, por que eu estou propondo, gente? A proposta não é algo mirabolante, é algo que a gente não possa atingir. O que a gente precisa para resolver hoje o problema do lixão? É implantar uma coleta seletiva que seja eficiente e dar destinação para esse material. E aí ficaremos só com o resto de banheiro e material contaminado, às vezes de cuidados hospitalares, postos de saúde, clínicas, e isso dá absurdos 4.004 quilos diários. Ou seja, se a gente conseguir implantar uma coleta seletiva eficiente no município e dar destinação aos resíduos orgânicos e aos recicláveis, a gente vai ter que se preocupar com 135 toneladas por mês de resíduo. E aí viabilizaria a construção de um aterro sanitário em Ibicaraí. Que a gente teria um aterro que duraria de 20 a 40 anos e paralelo a esse aterro, as iniciativas de destinação de resíduos sólidos. Pessoal, isso que eu estou falando não é uma invenção minha. Isso tudo é proposto em legislação. Existe uma legislação pertinente que trata sobre o assunto dos resíduos sólidos. Existem órgãos como a Associação Brasileira de Normas Técnicas que definem a metodologia de identificação, de coleta, de transporte. Existe o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a Anvisa, que também legisla sobre o assunto, que dá suporte a tudo isso que eu estou propondo. Então não vai ser algo que Ibicaraí pretende fazer, não vai ser algo que não seja inatingível. A gente preza pela maior simplicidade no projeto e o maior alcance na sua efetividade. Então, a gente tem ali um gráficozinho para mostrar que de matéria orgânica, aqui em Ibicaraí, 51%, de todo o resíduo, 51% é de matéria orgânica. Aí, ou seja, se hoje a gente começar uma coleta seletiva, mesmo que, a grosso modo, se hoje a gente conseguir implantar uma coleta seletiva que dê destinação só aos resíduos orgânicos, a gente já vai ter metade do nosso problema resolvido. E a outra metade ficaria a cargo da iniciativa privada. A gente já tem comércio de resíduos sólidos no município. A gente não está partindo do zero. E se a gente pegar todo esse material reciclável, que representa 32%, e direcionar de forma responsável para as recicladoras, a gente já vai ter parte da outra metade do problema resolvido. Isso eu acredito, e aí a minha felicidade de ver a casa cheia
e de ver as redes sociais pipocando com informações, com reclamações, é porque eu sei que a partir daí a gente pode identificar uma vontade da população em participar na resolução do problema. E aí restaria apenas 17%. Fechar o plano que a gente vinha trabalhando no silêncio. Isso, Na verdade, assim, a gente não ficou em silêncio, não foi, assim, não foi algo intencional. É porque realmente grande parte da elaboração do plano, como a gente fez o levantamento das áreas, o diagnóstico começou, e grande parte do trabalho é feito de escritório. A gente vai ver mais agora, com a conclusão do diagnóstico, a gente vai ver mais a mobilização, porque a coleta vai ser feita de uma forma especial em algumas residências. Eu vou explicar melhor como é que vai ser feita. E aí, assim, a gente vai conseguir ver a movimentação do que está sendo feito. E, claro, é importante dizer que esse plano está sendo elaborado de acordo com o Manual de Elaboração de Planos de Resíduos Sólidos proposto pelo Ministério do Meio Ambiente, que dá um prazo de 20 meses para ser resolvido, para ser elaborado o plano. 20 meses. Estamos a 13 meses do início e já estamos com 80% do plano concluído. Então não está sendo... Foi em silêncio? Foi. Porque também não... A gente identificamos que não haveria necessidade de mobilizar a sociedade ainda. Mas a partir de agora, a gente já consegue identificar a necessidade de trazer a comunidade, porque a partir de agora a gente vai começar a coletar as sugestões e as contribuições para finalizar o plano. Então, como eu disse, a gente vai precisar concluir o diagnóstico e aí a partir daí faremos uma amostragem por domicílio justamente para levantar essas quantidades, justamente para saber quanto de cada resíduo o município gera e o que a gente chama de hotspots, que são as áreas de maior geração de resíduo. Por exemplo, eu sei que no centro tem uma geração de resíduo diferente do que nos bairros, porque o centro é um setor mais comercial. Então eu posso supor que no centro tem uma geração menor de resíduo orgânico, porque o resíduo orgânico é mais gerado nas residências. Claro, isso será confirmado a partir dessa amostragem que a gente vai realizar. Então, qual é a metodologia que a gente vai aplicar? Existem duas metodologias. Primeiro, eu poderia esperar o caminhão de lixo passar de porta a porta, pegar esse material, levar para um aterro, para o lixão, descarregar esse material e, a partir dali, identificar quanto de cada resíduo gera. Mas essa metodologia ela apresenta um problema clássico, que é a fragmentação do resíduo. Por quê? Quando o caminhão passa na nossa porta para pegar os resíduos, o catador muitas vezes já passou antes e já tirou aquela fração que interessa. A gente sabe que tem catadores, aí pega papel, papelão, pega latinha. E aí, se eu for fazer essa coleta lá no lixo, essa metodologia vai me dar um número errado. Então, eu posso estar dizendo que o município gera uma quantidade, por exemplo, de alumínio, que é o que mais tem em comércio hoje, abaixo do que realmente o município gera. Então, a gente bolou uma estratégia, uma amostragem estatística, que vai representar mais essa fração. Como é que vai ser feito? A gente vai fazer a coleta de resíduo no domicílio, na fonte geradora. Então, a gente vai eleger alguns domicílios, eu vou mostrar mais na frente a quantidade de domicílios que serão eleitos. Esses domicílios eles passarão por um treinamento especial para identificar como separar o resíduo em 3 frações e cada fração será analisada por si só. No dia da fração de recicláveis, o morador vai colocar só o reciclável na porta de casa, o caminhão vai passar e vai pegar só o reciclável. Claro, gente, é importante dizer, não são todas as casas, até porque a gente não tem condições técnicas e nem financeiras para analisar 9.445 domicílios. Então a gente vai fazer uma amostragem. Esses domicílios eles vão ser eleitos e aí a participação dos agentes comunitários de saúde é importante, porque são os agentes comunitários de saúde que vão fazer a capilarização. São eles que vão passar pelas residências, como eles já passam fazendo o seu trabalho, informando a população de como separar esse resíduo. A prefeitura vai distribuir sacos específicos para a população participante, 3 tipos de saco, um para os resíduos secos
um para os resíduos orgânicos e um para os rejeitos. Então, distribuído esses sacos, a gente vai definir o cronograma da coleta especial. Essa coleta vai ser feita durante uma semana, então os 5 dias de segunda a sexta. Vamos ver lá na frente que são 3 dias de coleta de orgânicos e de rejeitos, 2 dias para os recicláveis. Vamos pegar esse material, levar para um local e aí a gente vai tirar o peso específico, o volume específico de cada material e aí a gente vai ter um resultado mais próximo da nossa realidade. E aí a gente vai definir os locais para realizar esse procedimento de investigação de acordo com as parcerias que a gente tem. A gente tem uma parceria com a recicladora, que a gente já pode estar mandando esse material pré-triado para lá. A gente tem parcerias com cooperativas de produtores rurais que podem usar já os orgânicos para fazer a compostagem e acabar dando destinação. E os rejeitos a gente vai mandar para onde já está sendo destinados os resíduos hoje. Então, aí a gente vai fazer uma campanhazinha de comunicação para informar esses moradores que vão ser eleitos desses domicílios que vão passar por essa coleta. E aí a gente desenvolveu uma peça de comunicação que será distribuída. Essa peça ela foi desenvolvida pelo colega Arnaud, que é do setor de comunicação do município, em parceria com nós da Secretaria de Meio Ambiente, de Agricultura e Meio Ambiente. Esse panfleto ele vai ser distribuído nas residências, nessas 745 residências, junto com um cronogramazinho de coleta. Deixa eu só ligar ali que vou precisar mostrar para vocês a quantidade de domicílios. Pessoal, por ser uma audiência pública e a gente está aqui para coletar as contribuições, caso surjam algumas dúvidas em relação à metodologia, em relação ao plano, vocês podem ficar à vontade para se pronunciar e perguntar, ver o que pode ser feito ou dar alguma sugestão. Pronto, talvez vocês aí no fundo não tenham ouvido, o colega aqui perguntou qual seria o meio de transporte adequado para o transporte desses resíduos. Cada tipo de resíduo ele tem uma particularidade. Os resíduos secos eles podem ser transportados em caminhão aberto, com grade, e sem nenhum tipo de impermeabilização. Já os resíduos orgânicos, por ter uma grande carga de água que gera o chorume, ele tem que ser um caminhão selado, pode ser do tipo compactador. É interessante que não se use o compactador nos recicláveis, porque ele acaba, por exemplo, misturando o resíduo, quebrando, caso tenha vidro, quebrando os vidros e pondo em risco a nossa atividade. Mas cada tipo de resíduo vai ter um transporte adequado. Inclusive, a ideia é que o próprio sistema de coleta que é utilizado hoje seja modificado. Porque hoje a gente faz uma coleta que é denominada coleta mista. A gente junta tudo num saco e aí o coletor pega esse saco e bota dentro do compactador para reduzir o volume e aumentar a eficiência da coleta. Só que esse compactador acaba misturando os resíduos, o que inviabilizaria essa coleta seletiva. Bom dia. Meu nome é Ricardo. A pergunta que eu faço é a seguinte: para fazer precisa ter recipiente. Qual a proposta de vocês para as pessoas carentes que compõem faça a pergunta e tem também uma solução. Alguém vai se beneficiar desse bicho, vai especializar. Não seria o caso dessas pessoas doarem os recipientes para pessoas que não podem comprar? Perfeito. A ideia é exatamente essa. Quando a gente dimensionar o problema e começar a propor as soluções, uma das soluções passa por isso. A gente já tem no país algumas cidades que fazem da seguinte maneira. Eles, depois de diagnosticar e identificar quais são os resíduos gerados, o poder público abre uma chamada para quem quiser se responsabilizar pela coleta e destinação dos resíduos.
E o responsável por essa coleta acaba se responsabilizando também por essa logística. Ou seja, no futuro poderemos ter a empresa que faça a coleta, como é que eu posso dizer? Dispensando os recipientes para que isso seja feito. A gente tem várias metodologias, por exemplo, ao invés de colocar um recipiente em cada casa, em uma rua colocar um recipiente grande, um container, que é chamado de ponto de entrega voluntária, no qual a população vai pegar e colocar o resíduo naquele local. E aí o empresário responsável pela coleta vai passar nos determinados dias e acabar pegando aquele material. Seria uma ótima sugestão e vou mais além. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela define a participação de cada ente. E, futuramente, o papel do poder público seria só fiscalizar, porque reduziria os custos da coleta e esse recurso que hoje é destinado à coleta de resíduos, como é uma dotação orçamentária, ele pode ser direcionado para outra atividade. E a coleta passar a ser responsável, ser responsabilidade das empresas e daqueles interessados pelo resíduo. Então, gente, continuando, a gente vai passar nesses domicílios para fazer essa coleta especial, deixar claro que essa coleta ela vai ter um prazo de duração determinado, porque faz parte do diagnóstico. À medida que o plano começar a ser implementado, aí os outros domicílios que não foram eleitos para essa primeira análise vão passar a ser integrados à coleta seletiva. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos. Saulo, a grande preocupação que a gente tem, principalmente na nossa região, no nosso município, é a educação referente ao lixo. Então, tem que se preparar a população educacionalmente para que realmente eles aprendam a separar esse lixo. Porque a prefeitura não começa esse trabalho com os agentes comunitários que estão lá porta a porta todos os dias, prepare esses agentes para que realmente ele passe para os moradores no sentido da separação do lixo. Claro, esses agentes vão ter uma recompensa sobre isso, que é um trabalho a mais, e a prefeitura não precisa contratar mais alguém para fazer esse trabalho. Porque eu acho, no meu pensamento, é o primeiro passo que tem realmente no trabalho do lixo. É a educação cultural da população. Então, a ideia é basicamente isso. Por isso que o plano, por isso que a nossa proposta não é só fazer um plano de gerenciamento de resíduos. A gente está elaborando um plano de gestão integrada de resíduos. Por quê? A gente tem que integrar os outros setores da sociedade, inclusive a educação. Dentro do plano é contemplado, por exemplo, metodologias de palestras, oficinas, que serão dadas nas escolas principalmente, nos ambientes públicos. A gente vai pretende envolver as igrejas, as associações de bairro, as associações atléticas, as escolas, principalmente as escolas, os centros de saúde que vão se tornar centros de referência. Hoje a gente pretende que na unidade de saúde também aconteça palestras, oficinas sobre separação e manejo de resíduos sólidos. É importante por quê? Porque a proposta ela não é só tirar o lixão de lá e fechar o lixão. A proposta é dar valor econômico a esse resíduo que está sendo gerado no município, para que ele possa ser comercializado. E para dar valor econômico a esse município, a gente tem que investir pesado em educação ambiental. E a educação ambiental, pelo próprio conceito, ela não foi feita só nas escolas. Existe a educação ambiental formal, que é nas escolas, nas faculdades, tudo, e existe a educação ambiental informal. Por exemplo, um outdoor explicando como separar é uma peça de educação ambiental. Um comercial na rádio que diz, olha pessoal, separa o lixo assim, desse jeito e tal, é uma alternativa de educação ambiental. Então o que a gente está propondo é tudo isso, porque nosso principal objetivo é uma gestão integrada de resíduos sólidos. O manejo dos resíduos, que é essa coleta, a destinação,
é uma parte dessa gestão integrada. E claro, a gente vai prezar principalmente pela educação ambiental. Porque não adianta a gente construir um equipamento e não ter um manual de utilização. Vai dar errado. Então, prosseguindo aqui, essas casas... Trabalhando há um ano, paralelo à rede sólidos, como faz parte de qualquer município, partir da educação ambiental, né, que é essa educação que muito bem já colocou, nós já estamos articulando com o Estado, porque o custo é muito alto para uma empresa que eu já fui a Salvador, consultei, né, qual é o valor para ela fazer essa educação ambiental, porque a educação ambiental não partiria só pelo centro da cidade. Ela ia permear todo o município a partir das zonas rurais. Porque eu tenho conhecimento, eu conheço cidades que os resultados são positivos e são elevados. Maracás, para mim, é uma referência de educação ambiental que se deu certo no município. Né? E eu já tinha conversado com a gestão de lá para saber como ele conseguiu fazer com que a população se educasse. E aí a gente, né, dialogou bastante. E houve a intervenção do Estado, porque os custos é caro para o município. Já tinha conversado até com a Adriana Assis, né, no início da gestão, que nós teríamos que colocar a educação ambiental no campo, na zona rural, em todo lugar que fosse, para que as pessoas automaticamente, no momento que elas se sensibilizam e passam a ter o conhecimento, ela começa, o psicológico dela começa a trabalhar em cima daquilo do que é o melhor para o seu próprio município. E aí, nada, né? O Estado, no momento, ele também atravessa crises financeiras por todos os lugares. Nós não estávamos de braços cruzados com relação ao lixão e a nenhum problema que venha afetar, né, ao município nas questões ambientais, até porque nós sabemos o preço que um gestor pode pagar, elevando o seu CPF. E atrás dele vem a secretária que está lá na frente de responsabilidade. Então, eu tenho muita preocupação, sou técnica, bastante técnica e gosto de ser, porque eu estou a todo momento buscando a legislação que nos prevalece. Então, nada aqui é aleatório, a gente está, eu e Saulo fizemos uma parceria ótima, excelente, com a X e nós debatemos dia e noite sobre as questões ambientais de Vicaraí. Às vezes sai, né, que a mídia de Vicaraí é ótima, excelente, maravilhosa. Mas por trás de todos os burburinhos existem as legislações que nós não podemos fugir. Nós não podemos ser ausentes a nenhuma legalidade que o poder das esferas superiores impor a qualquer que seja o município. Então, assim, a gente está atento, a gente está estudando, a gente está procurando, é tanto que o plano já está na versão preliminar. Ontem, né, para nossa surpresa, até porque eu também já conhecia o doutor Yuri, já tive o prazer de trabalhar com ele. Então eu falei, bora lá, quando nós chegamos lá, a receptividade foi a melhor. E quando ele conheceu o plano, ele parabenizou Saulo e pediu que a equipe dele acompanhasse na execução da reta. Secretária, qual é a conclusão da explanação do biólogo? Do biólogo, eu quero falar sobre a educação. Deixa, no final a gente passa a palavra. Que o Estado, né, que o Estado a gente já está trabalhando, porque também vem essa questão do recurso possível, e a Iara, Luciana, é uma equipe que está se formando lá na esfera do Estado para trazer para Vicaraí uma oficina para capacitar os professores, para que a gente possa também fazer a disseminação dessa educação ambiental para os municípios. Desculpa, né, Saulo? Eu nós vamos aguardar o biólogo fazer a explanação dele e ao final da explanação poderão fazer as perguntas a partir daí, ok? Ótimo. Então, gente, continuando, a nossa amostragem de resíduos que vai ser necessária para a conclusão desse plano, a gente vai conseguir, aí, estatisticamente, a gente tem uma representatividade de 95% da população, a gente teria que analisar 7%. Então, a gente vai analisar esses 745 domicílios
distribuído pelas unidades de saúde, eles vão passar por esse treinamento, receber os panfletos de separação e tudo, o cronograma de coleta, e aí voluntariamente esses domicílios vão separar os seus resíduos nas 3 primeiras frações, e aí esses resíduos vão ser analisados. Então a gente tem ali, por exemplo, na unidade de saúde da família do Cajueiro, serão escolhidos 68 domicílios. Por unidade a gente ficou entre 68 e 70 domicílios. 68, 69 domicílios. Então, isso vai me dar 745 domicílios que vão passar por essa coleta especial para a elaboração do plano. É importante dizer que esses domicílios, além da coleta, eles preencherão um questionário para poder fundamentar a expansão dessa metodologia. Aquele domicílio que se voluntariar a passar por essa primeira coleta, ele vai contribuir também com algumas informações. Por exemplo, o dia está ruim, o horário está ruim, a metodologia está ruim, contribuir de uma forma ou de outra. Então, a gente adianta tudo isso. Em relação à educação ambiental, a gente já tem mapeado todas as escolas do município. Essas escolas também vão se tornar centros de referência de resíduos sólidos. Muitas delas já são capacitadas a, por exemplo, receber hortas orgânicas, centrais de compostagem, que é para dar destinação a esses resíduos sólidos. Muitas delas já têm um papel ativo na comunidade local, com a reciclagem, com a informação sobre os resíduos sólidos. Então a gente já tem mapeado em todas as escolas. Como eu disse, a gente vai fazer centros de referências, tanto nas escolas quanto nas unidades de saúde. E aí as nossas metas que serão perseguidas em um horizonte de 20 anos, esse é o horizonte que a própria lei exige. A gente tem lá como primeira meta a implantação da coleta seletiva nas unidades escolares. Isso já pode começar, dependendo do poder público, já pode começar no próximo mês. Aí vai depender muito do trâmite legal, de licitações, essas coisas. A implantação da coleta seletiva nas repartições públicas municipais. Isso aqui, aí cabe ao legislativo a gente bolar uma estratégia, porque isso tem que virar lei, de que, por exemplo, na prefeitura, na Câmara de Vereadores, nas unidades de saúde, no fórum, onde for, já começar a se realizar a coleta seletiva. A instalação de ecopontos de pneus e de resíduos da construção civil. A gente sabe que o pneu ele é o principal causador de impacto ambiental no rio, porque o pneu ele tem uma vida útil e ele não pode ser reutilizado. Ele tem que ser moído, processado e transformado em outro produto. E, basicamente, no todo, a gente precisa valorizar os resíduos gerados no município, visando a geração de emprego e renda. Então, é basicamente isso que eu tenho para mostrar para vocês. Essa é a minha humilde contribuição. Eu peço que todos vocês tenham um pouco de paciência com o poder público e com o desenvolvimento desse trabalho, porque, como eu venho mostrando aqui, não é um trabalho fácil, não vai ser da noite para o dia. A gente já tem 13 meses aí debruçados sobre esse assunto, tentando ver quais são as melhores alternativas, como conseguir realizar os diagnósticos, as investigações. E tudo isso realmente não é da noite para o dia. Estou muito feliz mesmo, de coração, que essa casa esteja cheia. Claro, minha felicidade ela se limita pelo espaço, porque, como eu disse, se tivesse mais tempo de divulgação e tudo, eu gostaria que fosse no estádio. Porque a gente tem aí cerca de 28 mil habitantes no município e a gente tem aqui nessa sala, acredito que nem 10%, nem 20%. 23 mil, rapaz? É 23 mil. Não, são 28.790. Então, parabéns, meu povo! Então, gente, a gente vai abrir agora para as perguntas e qualquer dúvida pode perguntar. É uma das soluções. Pessoal, precisamos de silêncio para ouvir as perguntas. Esse plano que você está apresentando aqui para a sociedade, realmente é um plano que tudo indica que vai consertar o problema do lixão. Minha preocupação só agora, hoje, que eu queria saber de você e das autoridades da cidade, porque o problema do lixão, dizem, e ontem foi visto realmente, que existe uma proibição que não se pode mais jogar o lixão ali. Então, realmente, o lixão está na capa, não pode jogar.
E hoje e amanhã, como você viu que deu os dados ali, que nós vamos receber a média de 25 mil quilos diários. O que é que nós vamos fazer? Porque até esse plano ser realmente colocado em prática, daqui para lá, onde é que nós vamos botar esse lixo? Entendeu? Eu falo? Então, a gente teve um problema, como eu disse, a gente teve um problema talvez de comunicação, enfim, aí não cabe a mim julgar. O fechamento do lixão ele é previsto em lei, mas o fechamento do lixão ele só é realizado depois que a gente começa a diminuir a carga de resíduos gerados. E realmente é uma preocupação. Não se fecha o lixão sem ter uma alternativa de destinação adequada para os resíduos gerados no município. Isso é um fato. Aí vai do entendimento jurídico, de toda essa relação. O que acontece é o seguinte: o lixão foi fechado, mas já ceia por meio da administração pública que uma área contígua ao lixão, porque o lixão ele foi fechado por uma disputa judicial de propriedade. Só que o lixão ele transpassa a propriedade que entrou com a ação judicial. Então existem duas propriedades e um lixão. A parte do lixão do proprietário que entrou com a ação judicial não será mexida. A outra parte, que é de outro proprietário, o proprietário cedeu, vai ter um aluguel, isso já foi dito na rádio hoje, vai pagar um aluguel e o lixão, o resíduo que está sendo gerado, que não está sendo separado, vai ser colocado naquela parte. Basicamente, aconteceu o seguinte: a gente tinha uma área de 4 hectares, 2,5 hectares foi fechado, selado por disputas judiciais, e o 1,5 hectare que sobrou vai continuar sendo utilizado até a gente implementar todas as soluções. Está na hora, hein? Está na hora dos questionamentos e das sugestões. Isso, a ideia seria, assim, o local exato eu não sei porque eu não fui lá ver ainda, mas a ideia seria onde coloca onde são os ossos ali, naquela lateral ali do lago. Eu acredito que já começa a descartar hoje lá, amanhã. Pronto, o secretário de administração vai falar, mas a ideia é que volte o mais cedo possível. Bom dia a todos. Eu sou secretário de Finanças aqui do município, meu nome é Flávio. Essa área é uma área na lateral do lixão. Ela é separada somente por uma cerca, certo? Já é uma propriedade de uma outra pessoa. Estou aqui agora justamente nesse meio tempo aqui tratando disso, das questões finais, com relação às questões de contratação, né? Porque é um processo legal, um processo já discutido inclusive com o Ministério Público. Não é uma questão de resolução do problema, de fato, mas é uma questão que vai amenizar, né, dentro da questão que o Ronaldo levantou aqui, que é a questão do momento. Então essa área ela já é lateral ao lixão, que já existe, e é muito provável que hoje ou no máximo amanhã a gente já deposite esses rejeitos lá, porque a gente precisa ainda fazer um acesso. Então estou só aguardando finalizar com o proprietário a questão do contrato, para as máquinas irem para lá fazer o acesso dos caminhões, para a gente poder, no máximo amanhã, já estar com os rejeitos lá. Então o pessoal aí que trabalha com a questão da coleta já vai poder voltar às atividades, provavelmente a partir de amanhã. Pessoal, mais alguma dúvida em relação ao trabalho, à quantidade? O colega ali levantou uma questão que o município teria 25 mil habitantes, eu falei 28 mil habitantes, cerca disso. Essas informações que eu tenho é da estratégia de saúde da família, do DataSUS. Porque o IBGE fez um censo militar em 2010. Então ele já tem 8 anos essa informação. A gente não pode utilizar informações desatualizadas, até para ter essa quantidade de resíduos e fundamentar a nossa metodologia de estudos. Então a gente tem cerca de 28.500 e alguma coisa habitantes no município hoje. Esse plano aí que você a reciclagem das pessoas quando começar seria onde? Na verdade, tem uma dúvida aqui surgida pelo vereador Arudão, que é o seguinte: em relação ao pessoal que faz a coleta lá no lixo,
onde seria o local de reciclagem dessas pessoas. A gente tem três recicladoras no município, 2 de materiais recicláveis, plástico, papel, papelão, e uma de metal. Eu vou propor, junto com a administração pública, reunir essas recicladoras, porque eles são os primeiros interessados na geração do resíduo, desde que se absorva o pessoal que está catando. Ou seja, se hoje o empresário falar, não, eu me responsabilizo, mas eu vou colocar os meus funcionários. A gente vai ver uma estratégia para obrigar aqueles que venham a instalar uma reciclagem no município a absorver todo o pessoal que faz a captação dos resíduos no município. Isso pode ser suportado em lei. A Câmara de Vereadores, por exemplo, pode elaborar uma lei que obrigue aquela empresa que venha se instalar no município para os resíduos sólidos dê emprego prioritário aos catadores locais. O terreno seria aceito aqui para trabalhar lá ou seria outro? Não, tem um terreno que já foi está em processo de desapropriação, mas assim, o terreno ele foi escolhido meio a dedo, assim. Então, não foi visto, por exemplo, se tem nascente no local, se tem córrego, se tem rio, a profundidade do lençol freático, não foi feito. Aí, a partir do momento que começou a estudar, se inviabilizou o terreno. Então, a gente tem hoje 7 áreas no município que foram definidas. Essas áreas elas têm 60 hectares, 30 hectares, foram definidas por imagens de satélite. E essas áreas vão passar por estudos para, dentro dessas áreas, a gente levantar 4 ou 5 hectares para instalar um empreendimento de resíduos sólidos. E aí vai desde a usina de reciclagem, de compostagem, até o aterro de pequeno porte para os resíduos. Beleza? Há uma preocupação nisso, porque quando eu estava nessa casa de lei, juntamente com alguns novos colegas, gostei do seu plano muito bonito. Espero que com certeza vai para a prática de fato, porque nós tivemos várias audiências como essa e trazemos ao gestor que estava soluções mediante empresários que aqui vieram a esta casa de lei, onde também os catadores não ficariam desamparados por causa das cooperativas. E esse só esperava só um espaço que o gestor cedesse para que essa cooperativa pudesse agir ou atuar no município. Então, não foi só uma, foi diversas aqui, projetos muito bonitos elaborados que tivemos nessa casa de lei, e não sabemos o porquê que o gestor, ao mesmo tempo sabemos o porquê, não colocava em prática, quando estava quase tudo caminhado para se fechar, na mesma da hora havia uma inexistência. Então, isso há uma preocupação nossa, porque no exato momento a comunidade está clamando e está pagando o preço por esse tal do lixão, que é o vilão que não vem de agora, já vem de vários gestores e que vem determinar agora nessa situação. Então, essa há uma preocupação nossa, porque um trabalho tão brilhante que você fez, desempenhou esse projeto da elaboração, esperamos de fato que ele vai para a prática. É isso que há uma preocupação nossa, principalmente a minha. Bom, pessoal, em relação a essa preocupação das áreas, é um pouco complicado, porque realmente é o seguinte, a gente só definir uma área não resolve o problema e não encerra por aí. A gente definir uma área, essa área, por ela receber esse tipo de empreendimento, que legalmente é considerado como um empreendimento de impacto ambiental, ela tem que passar por um processo de licenciamento ambiental. E um processo de licenciamento ambiental de uma área para esse tipo de empreendimento é custoso, é demorado e é complicado, porque, como eu falei, é o simples fato de, por exemplo, fazer uma análise e descobrir que o lençol freático está a menos de 2 metros de profundidade inviabiliza a área. Então eu posso ter um espaço, posso lá não precisar fazer uma terraplenagem, está perto das vias de escoamento, tem iluminação, tem tudo, mas eu faço um furo de sondagem e descubro água a 2 metros. Aí, legalmente, será impedido.
Em relação à gestão passada, eu não sei por quais motivos, e realmente também não cabe a gente estar revirando isso, porque a gente tem que pensar daqui para frente. E a proposta é que daqui para frente a gente consiga resolver esse problema da melhor maneira possível, agregando os catadores, agregando a iniciativa privada e principalmente contando com a participação da população. Eu estou encerrando minha fala aqui, mas eu queria deixar uma provocação. Muita coisa já deveria estar sendo feita no município hoje. Claro, a gente não pode pecar pela falta de informação. Então, assim, a gente tem alguns catadores ali que já estão presentes, a gente tem recicladoras no município. Então, eu gostaria de fazer uma sugestão, para encerrar minha fala, eu gostaria de fazer uma sugestão para a população e gostaria que vocês levassem isso adiante. Que a gente separe na nossa casa, independente de ter um sistema de coleta seletiva ainda no município. E aí a gente espalhe nas nossas comunidades, nas nossas associações, nas igrejas, nos clubes, onde for, para separar só o resíduo seco, plástico, papel, papelão, metais, do resto de comida e do lixo de banheiro. E pegar esse resíduo seco e entregar na mão de um catador. Só isso aí a gente já vai estar resolvendo o problema, começando a resolver o problema. Independente de esperar do poder público construir uma área, porque a gente já tem um comércio de resíduo no município. E a gente já tem pessoal capacitado para poder fazer essa coleta. Eles são capacitados a identificar qual é o tipo de resíduo que tem, qual é o valor do resíduo, quem compra, para onde vai levar tudo isso. Então, independente da conclusão do plano e da implementação das ações do plano, a gente já poderia começar com essa atividade de separar as nossas casas e começar a entregar no catador. Pessoal, existe uma cooperativa aí que tem mais de 12 anos e ninguém deu apoio. Os catadores estão aí e todo dia eles perderam a esperança, entendeu? Porque ninguém deu apoio a eles. Então eu estou reativando essa associação, já lhe falei com você. Agora eu quero apoio da comunidade e dos gestores. Perfeito, olha, a gente já está começando a resolver o problema. Resolver, e não tem situação de ter em casa para separar direitinho e entregar a eles quando eles forem. Perfeito. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ricardo. Eu sou morador novo dessa cidade há 10 meses só. Hoje é o Dia Mundial da Água. Eu tenho visto aquele rio ali que me preocupa. É aquela praga aquática invadindo o rio. Qual o plano que vocês têm para limpar aquela que chama-se baronesa? Bom, hoje... Bom, Saúde. As perguntas são salutares, mas é importante que não fujamos do foco, que é o aterro sanitário. Bom, então, era isso que eu ia dizer. Hoje a gente está aqui basicamente para discutir a situação do lixo. A gente sabe que, se for puxar pela questão ecológica, e isso é importante para dizer que, para vocês notarem que não é um problema só, que a administração pública atual ela não está com um problema só. Não é só o lixo. Veja que numa audiência de lixo é levantado outras questões ambientais. Então o que acontece? Essas questões da limpeza do rio, do soterramento, do Ribeirão do Meio, que já é um problema que se alastra, inclusive nós temos notificações do IBAMA, do INEMA, não sei, isso será tratado em outros planos e com outras metodologias. Eu não tenho como dizer o que pode ser feito, porque a minha expertise é o resíduo sólido. Então eu não tenho como dizer como será limpo o rio no processo, infelizmente eu não vou poder ajudar. Mas eu posso dizer para vocês que continuem buscando as soluções e questionando ao poder público, e acima de tudo, evitando poluir. Porque quando a gente evita poluir, a gente tem o direito de reclamar pela poluição do outro. Bom, isso aí a gente vai definir no plano, a gente vai definir a metodologia de coleta, a gente vai definir depois nas próximas audiências. Se vai passar de rua em rua, se vai ter pontos de entrega voluntária, os dias e tal.
Exatamente. A ideia é elaborar um sistema de coleta que seja eficiente e que cubra toda a cidade. Agradecemos ao nosso vereador Saulo. Tem mais uma pergunta? Para encerrar as perguntas. Ok, agradecendo então a Saulo, agradecendo a todas as perguntas, registamos a presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Jacome Brandão Neto, também da imprensa local e regional na pessoa do nosso Abelhão da Notícia, e local na pessoa de Alonso Salles, Rio do Nascimento e Raimundo Tucano, da Cacau FM e Palestina FM, respectivamente. Registramos também ainda a presença do senhor Heber Mendonça, que representa a empresa H Social Energy, que irá falar agora sobre destinação de resíduos sólidos urbanos, desintegração de resíduos sólidos urbanos. O senhor Heber está com a palavra. Também registramos a presença da Web Rádio ABN. Bom dia a todos. Meu nome é Herder Mendonça, eu sou de Ilhéus e passei muito tempo fora e estudando bastante em relação ao meio ambiente e resíduos sólidos urbanos, e conseguimos, com alguns cientistas, encontrar algumas soluções. Eu fico muito feliz de ver a maturidade e a competência dos senhores em relação ao meio ambiente e tratamento dos resíduos, e parabenizar o biólogo pelo trabalho realizado, porque nunca tive o prazer de lhe conhecer. Fico satisfeito, estamos conhecendo aqui ao vivo e a cores, e você vai ver que a nossa tecnologia, o nosso estudo, as nossas expectativas de resolver vão acoplar, vão somar imediatamente todo o projeto que está desenvolvido em relação à reciclagem. Tenho que registrar também a cobrança diária que o prefeito Lula Brandão tem feito à minha empresa, a H é uma empresa nossa, para que a gente possa estudar cada vez mais, tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu passei 15 anos fora do Brasil, apesar de ser filho da terra, e ele tem me cobrado insistentemente, porque a operação conjunta que o Saulo está propondo e que nós podemos propor vai dar uma solução de curto prazo para que a gente consiga definitivamente resolver o problema do lixo. A empresa H tem 4 anos, e eu não vou explanar detalhadamente tudo que Saulo fez com brilhantismo, e pelas perguntas de vocês
vocês têm maturidade de gestão, de logística, de meio ambiente e de tratamento do lixo urbano, então não cabe a mim ficar falando que vocês já talvez até estejam melhor do que eu. Então eu vou partir diretamente para a parte de tecnologia, porque após essa palavra tão abençoada que vocês falaram de cooperativa, nós vamos entrar com a tecnologia. Então, por favor, mostre o grafismo, o gráfico da nossa planta. Nós vamos produzir uma usina eletromecânica e termomecânica. Isso aí tudo Saulo, aí volte por favor um pouco. Volte um pouquinho. Pronto, esse monograma. Ou seja, vocês já sabem melhor do que eu, do que o problema do lixo, o problema da reciclagem, o problema ambiental, as consequências. E eu tenho dois enfoques principais, que é o social e a geração de riqueza em cima desse lixo. O que é que esse grafismo está desenvolvendo? Muito rapidamente explicando a vocês. Nós temos uma usina, esta usina vai ser implantada num lixão, de vocês determinarem, e esta usina vai ter o alto forno, a parte de condensação, a parte de pressurização no aleta, para que uma turbina tenha a propulsão dessa turbina e que o grupo gerador possa gerar energia. Então, toda essa tecnologia que hoje já existe no Japão, já existe na Itália, já existe nos Estados Unidos, nós estamos trazendo para o Brasil, nós temos essa patente, essa patente é nossa. Nós conseguimos essa patente, o inventor é Sérgio Pano, para vocês terem uma ideia. É um cidadão, Ailton Faz, é um cara excelente pessoa, um homem iluminado, um cientista. E conversando, pela minha experiência que eu tive de África, conversando com ele, e pela minha experiência de Vale do Rio Doce, eu também trabalhei na Vale, nós conseguimos montar essa equação e ter essa usina. Que se resume basicamente ao quê? A única coisa que nos interessa é o lixo orgânico. O lixo inorgânico tem um baixo teor calorífero. Automaticamente não tem geração de energia. A nossa preocupação é ter um lixo, popularmente conhecido, um lixo gordo, o lixo encharcado de gordura. E que é justamente o que a cooperativa me ajuda. Então, o nosso projeto vai investir também na cooperativa, juntamente com o poder público, com o prefeito, para que o que sobe seja lixo de alto teor calorífero. Não me interessa o plástico, não me serve o papelão, não me serve o papel, porque dentro da queima do alto-forno, esse material vai ser simplesmente desintegrado e não vai gerar gás em função do baixo teor calorífero dele. O que a nossa tecnologia faz? Transforma a gordura através de desindexação, através de decomposição, e essa desintegração, através de uma temperatura de 0 a 900 graus, aí nós vamos começar a falar sobre metodologia. Eu posso... Me socorro aqui, porque eu fui convocado de manhã. Você tem uma haste, ou laser, desculpe a pergunta de prova, e vocês vão entender melhor, vocês vão ficar na frente. Essa moeda recebe o lixo orgânico, depois do excelente trabalho que vocês fizeram, depois da excelente apresentação que vocês fizeram. Esse lixo orgânico entra numa moeda. Esta moeda vai ter uma corrente transportadora, depois vocês vão ver as fotografias. A partir de uma certa compactação do lixo orgânico, nós vamos entrar no alto forno, que é onde tem a patente, que é onde nós temos o segredo. Aqui dentro não tem praticamente oxigênio. O oxigênio fica completamente extirpado. E nós vamos trabalhar em uma temperatura de 0 a 900 graus. Na hora que você tem um choque térmico, esse choque térmico faz com que haja uma decomposição, uma desintegração. Automaticamente toda a gordura, todo o lipídio que esteja nessa estrutura vai vir para uma gasificação. A presença do gás é muito importante para a gente, porque eu vou ter uma força mecânica com a condensação desse gás. De 800 a 900 graus, o lixo deixando de desaparecer pela decomposição, nós vamos ter uma torre high-tech que faz com que esse gás saia de 800 positivo para 80 negativo. Então daqui para frente a conversa é absolutamente técnica.
esse gás em alta condensação, com 80 graus negativo, nós vamos ter um poder de pressão muito grande e nós vamos direcionar esse gás para uma turbina. Essa turbina também, que é uma invenção deste sergipano, Railton, ele teve essa luz, com uma turbina de baixa rotatividade, em cima de uma pressurização constante em DSI, que nós vamos ter um cilindro armazenado desse gás, o lixo desapareceu, tudo que a cooperativa fez está feito, o inorgânico está tudo na mão de vocês, nós temos apenas o lixo orgânico. Esse lixo orgânico foi desintegrado, ele desaparece, o lixo desaparece. Eu já vi o lixo desaparecendo, sou testemunho ocular para vocês, e que toda a contaminação, todo o vetor, toda a insalubridade do lixo automaticamente deixa de existir, porque ele virou gás e vai para um cilindro. Daí para frente, é somente choque térmico físico-químico. Nós, com esse gás pressurizado pela baixa temperatura, imagine um cilindro hermeticamente fechado e que ele esteja a 80 graus negativo, ele quase está em estado sólido. Então ele tem uma altíssima densidade e um poder de pressão com PSI elevado que faz com que essa aleta rode. Essa aleta, que é uma hélice, eu quero ver se eu sou o mais simples possível, está acoplada a um grupo gerador. Este grupo gerador automaticamente começa a produzir megawatts. Ou seja, de um problema que era do lixo, doutor, se você puder mostrar a fotografia, já vai ser... Porque vocês já deram uma aula de meio ambiente, eu não tenho que ficar malhando em ferro frio, a aula está dada, vocês conhecem. Vocês estão com a reciclagem habitacional unificada, com logística específica. Não adianta eu ficar falando isso, porque eu tenho que dar um parabéns a vocês. Saber que Bicaraí está muito na frente de milhares de cidades brasileiras e de exterior. Isso aí, foto. Essa primeira. O que é que acontece? Nós vamos trabalhar sempre com correntes transportadoras e com os condutos de gás. O lixo orgânico vai entrar no autoforno, que esse é um dos modelos. Essa usina funciona no Brasil, em Itajaí, e a partir do momento que a gente vai ter a condensação do gás, nós vamos para movimentar a aleta. Veja a outra foto, por favor. Aqui prova exatamente o que Saulo falou com excelência. Todo lixo inorgânico, ele vai ser pré-separado, e vocês ainda estão no avanço de logística e tecnologia, estão transferindo essa separação de escolha já para as residências. Quanto mais antecipada a separação existir, melhor para nós, melhor para a prefeitura, melhor para a geração de energia. Veja a outra foto. Aqui também a central de separação, sempre com correias transportadoras. Essas correias, elas são pré-moldadas justamente para fornecer uma certa composição, e lá atrás está a usina de desintegração do lixo. Veja uma outra. Pode passar essa aí também, Saulo já deu aula. Pronto. Nós temos aqui uma linha de autoforno. Essa é uma usina de 5 megawatts-hora, ela processa 5 toneladas-hora. Com esse processamento contínuo, é importante eu dizer a vocês o seguinte: a nossa patente deste autoforno com fabricação brasileira e mundial, o segredo da patente é a condição técnica do fluidificante, tem um líquido, ela corre dentro desse autoforno. Na hora que o lixo entra, nós temos uma variação de temperatura de 0 a 900 graus, é esse líquido que faz essa temperatura oscilante e constante para propor a desintegração. Então, qual é o segredo desse autoforno? É a composição química deste líquido. Este líquido consegue trabalhar 100, consegue trabalhar a 900 e manter uma temperatura alternativa que promova a desintegração. Basicamente é isso. Não tem nada para ser reinventado. Nós estamos apresentando isso. Como eu sou daqui, eu estou trazendo tudo para o sul da Bahia, tudo para Bicaraí, para que a gente possa ter a oportunidade de lançar isso nacionalmente aqui, já que
foi a minha história de vida, trabalhando no mundo, na África, na América do Sul, que a gente conseguiu chegar em Railton para que a gente possa fazer a implantação desse sentido aqui. A partir do momento desta montagem, isso vai ser montado dentro do lixão. Saulo vai chegar para mim e vai dizer: Herder, você vai montar essa usina neste hectare, neste determinado lugar, porque as licenças ambientais já estão liberadas, nós não vamos agredir lençol freático, nós não vamos agredir o meio ambiente. A chaminé, essas chaminés que estão aqui da usina, elas expelem somente vapor de água. Com a quebra da decomposição, da desintegração, a gordura deixa de existir. Com a ausência da gordura, todos os vetores de poluição, de gás ou de líquido, que é o conhecido como chorume, ou conhecido como metano, deixam de existir. Então, eu até peço a vocês que, do mesmo jeito que vocês gostam muito do biólogo Saulo, vocês gostem um pouquinho de mim também. Porque a gente vai acabar com o lixo. Qual é a nossa meta da H? Em 2 anos, um lixão vira jardim botânico. Um lixão vira, com as palavras que ele já falou, com a compostagem, com a decomposição orgânica, nós vamos até produzir adubo para a agricultura familiar. Então nós não vamos ter mais lixão em Bicaraí, nós não vamos ter mais aterro sanitário em Bicaraí, e nós vamos ter geração de energia. Deste dinheiro da geração de energia, que isso vai para os investidores, e qualquer um pode ser investidor, a própria prefeitura pode ser investidor. O doutor prefeito me pegou pelo braço e me levou dentro do Desembaía para conversar com o presidente do Desembaía, amigo nosso também, que trabalhamos em empresas do passado, para que o próprio Desembaía encontre recurso para construir essa usina. Um problema seríssimo que eu tenho, peço a ajuda de vocês de imediato, e vocês podem me ajudar, como conseguir recurso para montar uma usina dessa. Pela elevação da temperatura na decomposição, na desintegração orgânica, pela redução da temperatura na condensação do gás, que ele fica quase em estado sólido, os materiais aí são muito de tecnologia diferenciada. A chapa é SAC 50, a chapa é SAC 60. Os rotores da geração de energia são rotores helicoidais com solares, em função de não parar nunca. Na hora que a usina ligar, não vai desligar mais. Então nós vamos consumir 120 a 140 toneladas por dia, todo dia, de domingo a domingo. O lixo que vocês produzirem e que gerarem a riqueza na reciclagem, toda a logística da reciclagem foi atendida, gerou riqueza para a população, que é o que eu quero. Eu quero Ilhéus bem, eu quero Ibicaraí bem, eu quero a gente com a projeção internacional, e depois que o lixo gordo chegar na minha mão, desculpa chamar de lixo gordo, mas é gordo porque tem alta caloria. Ele sendo calórico, eu posso, com 1 tonelada de lixo, produzir 1 megawatt de energia. A gente não está gostando muito não, que você está chamando eu e Cuba de lixo gordo. Mas a usina chegando aqui, vocês vão ficar light, limpos. Então, basicamente, o que é que nós vamos fazer, Saulo, se você me permitir? Nós vamos só somar. Você vai fazer o que está fazendo, com todo o brilhantismo, com toda a competência, com a prefeitura, com o poder público, com os vereadores, que devem ter influenciado positivamente. Depois que vocês determinarem aonde H vai chegar para botar a usina, que o prefeito Lula todo dia cobra a evolução disso, que eu consiga o recurso para implantar, pronto, para que a gente possa fazer o que eu mesmo fico assim, como baiano, como brasileiro, eu fico assim muito orgulhoso, porque Railton é sergipano, e a gente fez um trabalho que a gente vai fazer o lixo sumir. Eu já vi ele sumir, em Itajaí sumiu, em Tóquio já sumiu, na Itália já sumiu, nos Estados Unidos já sumiu. Eu trabalhei muito internacionalmente, e isso pode ser implantado aqui. Então, antes de vocês perguntarem, tem 2 perguntas que agridem muito. Quanto custa essa criança?
só a parte eletromecânica, que é toda cortada a plasma, essa com 5 megawatts, que vai resolver o assunto, o problema de Ibicaraí. E aí o doutor biólogo ali vai fazer um pool entre as cidades. O doutor Lula vai liderar este pool para que a gente tenha contribuições orgânicas de outras cidades, para que o galpão que esteja em Ibicaraí processe 120 toneladas e vai acabar a insalubridade orgânica do lixo em Ibicaraí e na região, que é o mesmo projeto para Ilhéus. Então, é que a criança aí busca. Aí que é o problema. Estão sentados? Firme. Para mim você não é gordo, para você é forte. Obrigado. Isso custa 8 milhões. Atrapalhou tudo. 8 milhões atrapalhou tudo. 8 milhões. Eu já consegui, eu já tenho a metade. Oh, melhorou. 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 Então, esse recurso é da H. Nós vamos botar o dinheiro. Eu estou tão imbuído em propor essas melhorias para vocês, e quando eu vejo uma apresentação como essa, que a vontade que eu tenho é de vender o resto e comprar. Porque a gente tem que fazer com que a coisa aconteça. Então, esse é a outra pergunta que não pode calar. Isso tem que ser feito numa metalúrgica certificada. Essa metalúrgica tem que ter robótica, porque é matéria de precisão, porque é de 0 grau a 900 graus, de 900 graus a menos negativo, 80 graus. Então, essa indústria também tem que ter, só 2 no Brasil, por enquanto, tem essa certificação, que é a IESA e a Jaraguá, e que nós já estamos com as certificações prontas e aprovadas, que isso também demanda recursos. Nós precisamos do terreno, de um galpão, de uma topografia, de uma topografia em declive, para que o próprio material que sobrou da reciclagem, do brilhante trabalho de reciclagem, ele tenha percolamento, que é decantar a umidade. Quanto menor a umidade de boca de moeda, mais teor calórico eu vou ter, mais consequentemente eu vou ter geração de energia. E após essa unidade, do lado externo do galpão vai ter uma subestação, como em qualquer geradora de energia privada. E essa subestação acopla na Coelba, e a Coelba, que já evoluiu muito o sistema brasileiro nacional, nós vamos ter, me permite aqui só mostrar. Aqui, ó. Desculpa aí, é que eu fico nervoso diante de tanta reciclagem boa. Aqui está. Nós vamos entrar na ANEEL. A ANEEL é uma mesa de operação de energia, e Ibicaraí, com a H, vão ficar credores em megawatts do lixo processado. E aí esse dinheiro fica na terra, o lixo desaparece, e consequentemente nós vamos ficar com 1.000, 2.000, 10.000, 15.000 megawatts credor para vender quando a gente precisar do dinheiro. Como a gente está precisando de muito dinheiro, a gente vai vender logo, né? Pelo menos para tirar do nosso pescoço essa força. Então, basicamente, o nosso trabalho, eu volto a repetir, eu fico muito satisfeito, Saulo, e peço toda a sua competência, a maturidade dos vereadores, do Legislativo, que o prefeito, apesar de toda a pressão, o aperto não é fácil, porque ele quer resolução para ontem. Eu quero garantir a vocês o seguinte: na hora que os 8 milhões estiver na conta, parte já está, nós vamos startar imediatamente a fabricação da usina para Ibicaraí, e o reciclador vai ser um privilégio muito grande, o catador vai ter um privilégio muito grande, porque na verdade o trabalho de vocês me ajuda, o trabalho de vocês nos ajuda, e nós vamos ter um exemplo para o mundo de qualificação de resíduos sólidos urbanos, sem poluição, e a gente pode ter a ISO 9014, a 14001, 14010, e dar exemplo para o mundo que Ibicaraí pode gerar riqueza para o mundo. É isso. Muito obrigado. Parabéns, Paulo. Agradecemos ao senhor Éder Mendonça, representante da H Social Energy, que discorreu sobre desintegração de resíduos sólidos urbanos. E para finalizar essa grande audiência pública, que tratou do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Luiz Jacome Brandão Neto.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria nessa manhã de saudar a toda a comunidade, os nossos queridos amigos recicladores e também os catadores, ao amigo da H Social, nosso amigo Herder, a sociedade de modo geral, aos vereadores, ao presidente desta casa, ao representante da MURC. Precisamos achar uma solução para a problemática do lixo. E essa é um dos pontos principais que nós estamos tratando aqui nesta manhã. Ou seja, por desintegração, que foi o que Éder falou, por seleção, a gente tem que achar uma solução para o problema que já se arrasta há muito tempo em Bicaraí. E de maneira nenhuma, eu poderia tomar para mim essa grande responsabilidade sozinho. Eu tinha que compartilhar o problema do nosso lixão, da problemática do lixão, que causa transtornos ambientais, como a nossa querida Silvana falou ali, que causou todo esse pânico, entre aspas, na comunidade, quando ficou um dia ou até 2 dias sem catar o lixo. A gente viu o problema que nós estamos e que nós temos, e que somos nós próprios que fazemos o lixo. Sim ou não? Somos nós. Então a gente tem nós temos que junto, prefeitura, associações, a comunidade, as empresas que se interessam, as empresas que estão envolvidas e as cidades também que estão passando por esses problemas, não só em Bicaraí, todas as cidades. E eu percebi, pessoal, que quando nós tivemos o fechamento da área que compete hoje ao lixão, que é de propriedade do senhor Alessandro, e a gente viu quando começou a juntar lixo nas ruas, o problema que estava. E eu liguei para alguns prefeitos, e eu fui até algumas cidades, e ninguém queria lixo. Quem quer lixo? Ninguém quer lixo. Mas o problema é nosso, e nós temos que resolver. Muito subitamente teve o problema do fechamento do lixão. E agora? A bomba está chiando na mão de quem? Não teve culpa. De quem? Chiando, explodiu em sua mão. Está chiando, explodiu na nossa mão. Mas nós sozinhos vamos resolver? Não, é juntos. É comunidade, é a MURC, é as empresas, vereadores, a comunidade em geral, trazendo hoje isso aqui é para a gente trazer soluções, apresentar soluções. A gente vê e essa audiência pública como uma maneira como a gente tomar o primeiro norte naquilo que nós podemos fazer. E vemos a explanação aqui de Saulo, que ontem ao promotor público ambiental explicou que Bicaraí não está atrás das outras cidades, mas ela está adiante do plano municipal de saneamento básico, e foi até aplaudido pelo próprio promotor do que nós estamos promovendo na cidade. E muitas vezes eu acho o seguinte, muitas vezes quando acontece o caos, é o momento para a gente reagir. O Bicaraí ficou muito acomodado durante esses anos. A gente vai botar culpa em quem? No passado? Não, esquece isso aí. Bora da agora para diante. Bora concentrar nossas forças, nosso conhecimento naquilo que está para frente. Não adianta botar culpa em quem passou e quem deixou de fazer. Não adianta isso, pessoal. A gente tem que unir forças, nosso conhecimento, não para prejudicar o município, mas para a gente, aqui, essa audiência pública, é para a gente achar uma saída. Eu estou compartilhando com vocês o problema da cidade. Cheguei agora, porque estava até agora resolvendo. Hoje, o lixo que os senhores e eu também produzi hoje,
vai ser jogado onde? Onde? Vai ser jogado onde? É isso que eu estava resolvendo aqui. E hoje e ontem, esses últimos dias, toda a equipe estava envolvida para dar o destino do lixo. Nós temos e vamos resolver. Sobretudo com a ajuda de Deus. E aí é por onde entra toda nessa trabalheira aqui de uma maneira bem popular falando de toda essa logística que aconteceu, ou seja, por críticas na internet, seja por situações, cobranças, e eu gostaria aqui de parabenizar aos jornalistas, aos radialistas, às rádios de Bicaraí, Palestina, Cacau FM, a todos os nossos amigos da imprensa que ajudaram a cidade. Ajudar a cidade não é olhar um defeito ou então um ponto negativo e potencializar aquilo. Isso não é ajudar a cidade. Ajudar a cidade é quando a gente vê uma situação, como aconteceu esse lixão, e a gente apontar soluções. Isso é ajudar a cidade. Então, durante esses últimos uma semana, 7, 8 dias, nós nos envolvemos muito, nos consumimos muito, encontramos muito apoio de muitas pessoas, de muitos prefeitos que até vieram e falaram: Lula, não posso te ajudar, mas estou sentindo isso na pele, porque aqui na minha cidade também estou passando isso. E fora isso, e tem ainda as questões judiciais, que se acarretam sobre o município, como multas, como nós, no começo da gestão, já chegamos logo no primeiro mês, foram multas que vieram. E se não fosse realmente todo esse trabalho, toda a equipe da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, conjunto com o Saulo, a gente hoje estava imputado em multa de 5 mil por dia. E teve que ter uma ação. Então nós não estamos parados. Alguém disse: onde está o prefeito? O prefeito está trabalhando, estou correndo, estou lutando, estou em busca de soluções para a nossa cidade. Mas Ibicaraí é uma cidade, como foi falado aqui, pessoal, que produz cerca de 28 mil quilos de lixo por dia. É muito lixo. Cidade de Itaju produz 4 mil quilos. Cata dia sim, dia não, bairro tal hoje, bairro tal amanhã, mas aqui é todo dia, todo dia, todo dia. A gente tem esse problema para resolver. É por isso que eu pedi que se fizesse essa audiência pública para passar o que nós estamos fazendo e tentando achar a solução. Por enquanto, como foi falado, nós vamos colocar o lixo em um local. Temporariamente, não é o ideal, mas é temporariamente, até identificar o local, partir para uma compra ou desapropriação, de acordo com as condições do município. Mas eu quero falar aqui, os senhores e senhoras, alguma coisa precisa ser feito. E eu quero contar com o apoio da população, com o apoio de Bicaraí, com as rádios que estão aqui, com a imprensa local, com todos vocês, para de mãos dadas, juntos, a gente encontrar uma saída para esse problema que é o lixão. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Com a fala do prefeito, deixamos uma reflexão no livro de São João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? Agradecemos a presença de todos e até um próximo encontro.